O apresentador Fred Bruno revelou nesta segunda-feira, 22/6, o motivo que tirou Alex Escobar do comando do Globo Esporte. Segundo Fred, o jornalista sofreu um pico de pressão logo após sua participação no programa Encontro, o mal-estar causado pelo forte calor registrado nos Estados Unidos, onde a equipe faz a cobertura da Copa do Mundo 2026. Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão e acabou não se sentindo muito bem. Felizmente já está tudo certo com ele, tranquilizou Fred. Na sequência, o apresentador explicou as condições enfrentadas pela equipe na cobertura internacional. Realmente, o calor está muito forte aqui nos Estados Unidos. Por conta disso, hoje vou apresentar o Globo Esporte sozinho. Já estou com saudades, Escobar. Um beijo, meu irmão. É curioso como a gente, que acompanha a rotina frenética da televisão e do jornalismo esportivo, acaba se acostumando com a imagem de invencibilidade desses profissionais que entram diariamente na nossa casa. Quando a gente vê uma notícia dessas, como esse susto que o Alex Escobar passou lá nos Estados Unidos durante a cobertura da Copa do Mundo, a gente é rapidamente trazido para a realidade de que por trás da bancada e das câmeras, existem seres humanos que sentem o peso de uma rotina exaustiva. Para quem não conhece a trajetória profunda do Escobar, vale a pena a gente fazer um mergulho na história dele, porque ele não é apenas esse apresentador carismático que a gente vê hoje no Globo Esporte. O Alex Escobar, carioca de Irajá, traz uma bagagem de vida muito curiosa antes de se tornar um dos principais rostos do esporte na Globo. Ele começou sua carreira de uma forma bem diferente da maioria dos jornalistas de formação clássica, já que antes de chegar à televisão, ele trabalhou como comissário de bordo durante quase uma década. E é fascinante pensar nisso, porque esse período de aviação, lidando com fusos horários, pressão constante e a necessidade de manter a calma em situações adversas, certamente moldou a resiliência que ele precisou ter mais tarde. A transição para o jornalismo aconteceu quando ele começou a trabalhar em rádios cariocas, onde ele desenvolveu aquele estilo único, muito próximo da conversa de bar, com uma leveza que acabou se tornando sua marca registrada. Quem se lembra dele lá no início na Jovem Pan ou mesmo na Rádio Globo, percebe que ele já trazia esse DNA de comentarista que não se prende apenas aos números ou às táticas frias, mas que foca na emoção do jogo e na vivência da torcida. Quando ele migrou para a televisão, especificamente para o Sport TV e depois para a grade aberta da Globo, ele precisou adaptar esse estilo expansivo para o formato mais rígido da TV, e ele fez isso com uma maestria rara. Ele se tornou o rosto de quadros icônicos como o próprio Globo Esporte, e também teve uma participação marcante no Carnaval, onde ele demonstrou uma versatilidade impressionante, saindo da análise esportiva para a crônica cultural das escolas de samba. Ele sempre teve essa habilidade de transitar entre o entretenimento puro e a informação séria, e isso explica porque ele é uma figura tão querida pelo público, que enxerga nele um cara autêntico que não faz tipo. Agora, quando a gente olha para esse episódio recente, é impossível não traçar um paralelo com o que a carreira dele se tornou. O Escobar de 2026 é um veterano, alguém que já cobriu inúmeros eventos globais, que já enfrentou maratonas de transmissões e que, naturalmente, já não tem o mesmo fôlego de um garoto de 20 anos. A cobertura de uma Copa do Mundo é, sem dúvida, o ápice da carreira de qualquer jornalista esportivo, mas é também um dos ambientes mais insalubres e desgastantes que existem. O calor extremo, a logística caótica, a pressão por audiência e o fuso horário destroem qualquer cronograma biológico. O que aconteceu com ele, esse pico de pressão, é um lembrete cruel de que o corpo cobra o preço da dedicação. E aí entra a figura do Fred Bruno nessa história. O Fred é um representante de uma nova era, alguém que veio das redes sociais, do YouTube, que traz uma linguagem de internet para o estúdio, e essa parceria entre os dois, na minha visão, representa muito bem o momento de transição da própria televisão brasileira. Você tem a experiência, a voz clássica e a credibilidade do Escobar se unindo à agilidade, à energia e ao alcance multiplataforma do Fred. Eu, particularmente, acho que essa dinâmica entre os dois é o que garante que o Globo Esporte continue relevante para um público que hoje em dia está muito mais conectado ao TikTok e ao Instagram, do que aos telejornais tradicionais. Mas sendo muito sincero, esse susto levanta uma questão que a gente discute pouco. Até que ponto a gente exige demais desses profissionais? A gente vê o apresentador ali, impecável, sorridente, entregando a notícia, e esquece que segundos antes, ele pode ter passado por um perrengue monumental, como esse que o Escobar enfrentou.
O calor nos Estados Unidos, que tem sido manchete por conta das ondas de calor históricas, não é apenas um detalhe climático, é um componente que altera a performance e a saúde de quem trabalha na linha de frente. O Escobar sempre foi muito zeloso com sua saúde, a gente sabe das mudanças que ele fez no seu estilo de vida ao longo dos anos, buscando uma rotina mais saudável, mas nem o atleta mais preparado do mundo consegue vencer o clima extremo quando o corpo decide que já é o suficiente. O que me impressiona na trajetória do Escobar é como ele manteve a sua essência. Ele nunca tentou ser o jornalista engessado, o dono da verdade. Ele sempre foi o torcedor que virou profissional, o cara que chora quando o time ganha e que se irrita quando a arbitragem erra. E é exatamente por isso que ele tem essa conexão tão forte com quem assiste. Ele não é uma figura distante. E ver o Fred, um cara que tem essa energia lá no alto, assumindo o bastão e cuidando do parceiro, mostra que existe uma camaradagem ali que vai além do roteiro. Eu acho que isso é um ponto positivo, porque humaniza a transmissão. Antigamente a TV tinha esse hábito de esconder qualquer erro, qualquer problema, qualquer mal-estar. Hoje a gente vê um apresentador falando abertamente: olha, meu parceiro não está bem, a condição aqui está precária e eu vou levar o programa sozinho. Isso aproxima o telespectador da realidade do trabalho. Na minha visão, o cenário da televisão brasileira hoje passa por essa necessidade de transparência. O público quer saber o que acontece por trás da cortina. Quando o Fred Bruno traz esse relato, ele não apenas tranquiliza os fãs do Escobar, mas ele também valoriza a profissão de jornalista esportivo, mostrando que não é só glamour, é suor, é estresse, é fuso horário. Eu espero sinceramente que o Escobar se recupere logo, porque a televisão, especialmente o esporte, precisa desse olhar dele. Ele é uma figura de transição entre o jornalismo esportivo raiz e essa nova fase onde a interatividade é tudo. Ele já passou por polêmicas, já foi alvo de críticas como qualquer pessoa pública que está exposta todos os dias, mas ele sempre soube contornar com inteligência, mantendo a postura e o profissionalismo. É um nome fundamental para a história da Globo nas últimas 2 décadas, e ver esse susto é um choque para todos nós que crescemos vendo ele narrar gols e comentar rodadas de domingo. Fica aqui a nossa torcida para que ele descanse, se hidrate e volte o quanto antes, mas também fica a lição de que o ritmo de trabalho desses profissionais precisa ser repensado. A gente precisa mais do que nunca de pessoas como o Escobar na tela, e para que isso continue por muito tempo, a saúde dele deve estar acima de qualquer grade de programação. É um momento de pausa, de reflexão, e acima de tudo, de desejar que esse grande comunicador continue sua jornada com a mesma paixão de sempre, mas, se possível, com um pouco mais de cautela porque a gente ainda quer ver muita história sendo contada por ele por aí. A televisão brasileira é feita dessas pessoas, desses nomes que mesmo quando o sistema exige o impossível, mantém a dignidade e a capacidade de nos informar e, acima de tudo, de nos entreter. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei de que hora você está vendo esse vídeo, mas chegou na hora boa para você, né? Você estava procurando, a notícia eu fiz. Como é que fica agora? É a gratidão. Você se inscreve no meu canal, pelo menos. Não vou te cobrar um centavo disso, é de graça. E vou ficar feliz. O cara aqui da Bahia, o canal é feito aqui na Bahia, eu vou ficar feliz. E se você comentar, eu vou comentar. Aí você vai receber a notificação aí, ó. Alguém comentou em cima do seu comentário. Alguém curtiu. Então, rola engajamento. Já me ajudou bastante. Valeu?